E aí, tudo bom? Como você tá? Tá tudo bem? Tudo indo? Tudo assim? Uma coisa assim, não sei nem explicar. Seguinte, hoje, como já dá pra ver no título, tô aqui pra comentar o primeiro episódio da segunda temporada de The Gifted, que estreou nessa última quarta-feira. Quarta ou quinta, não lembro. Tantas séries, tá me deixando uma coisa assim. O cérebro tá. Entendeu? Então, eu fiz um resumo de detalhes que aconteceram durante o episódio, agora vamos comentar a bagaça toda, vamos conversar. O episódio, ele começa numa reunião lá do Círculo do Inferno, Círculo Interno, eu não lembro qual a tradução, eu não consegui pegar assim porque tava passando muito rápido, não consegui assistir de novo. Então, vamos falar Círculo do Inferno ou Círculo do Interno. Começou nessa reunião e daí a Riva, eu acho que é assim que é o nome dela, Riva e a Tree lá, as três gêmeas lá, as gêmeas lacração, mataram todo mundo. Uma informação importante que a gente ficou sabendo é que os Von Strucker, os antepassados lá da Lauren e do Andy, eles participavam do círculo. Eles participavam desse círculo e agora eu quero saber, será que eles participavam para fazer algo bom ou será que eles participavam para fazer algo ruim? Porque na primeira temporada a gente só tem um flashback dos dois, deles usando os poderes e destruindo um prédio. Foi isso que deu a entender pra gente. E nada mais foi dito sobre eles. Agora resta saber se eles realmente eram fugitivos da lei porque eles faziam coisas ruins ou eles eram fugitivos da lei porque eles faziam algo bom. Logo depois disso acontecem algumas coisinhas e um bairro onde existem muitos mutantes, ele é atacado pelos policiais lá e aparentemente os mutantes não estavam fazendo absolutamente nada de errado. Será que isso quer dizer que aquela lei do último episódio, aquela reunião lá do último episódio da primeira temporada, aquela lei aconteceu de guerra, um tipo de uma guerra entre humanos e mutantes, já está acontecendo? Porque eles começaram a atacar. Obrigada. Eles começaram a atacar os mutantes sem mais, sem menos. Eles só entraram lá e começaram a atacaram os próprios humanos que conviviam com os mutantes e tudo mais. E uma coisa que eu achei muito interessante é que agora dá pra ver os dois lados. O lado da Lorna e do Andy e o lado do pessoal que ficou contra o lado da Lorna e do Andy. Dá pra ver muito bem essa diferença de ideologias, porque eles têm um mesmo objetivo, mas a forma de atingir esse objetivo é muito diferente, porque o pessoal lá, a Blink, a Lauren, o Reed, o Turdy Bird, que eu não sei falar essa porra, eles estão pique X-Men mesmo, sabe? Indo, salvando as pessoas que precisam de ajuda, salvando todas as crianças. Enquanto o outro lado, a gente vai vendo ao decorrer do episódio que eles não estão tão assim. Eles já são uma parte que toma medidas mais drásticas. E o que eu achei muito legal é que existe um hospital agora que eu não sei onde, não foi falado onde é a localização desse hospital, mas esse hospital, ele ajuda os mutantes que estão precisando de ajuda, porque todo mundo que é tirado de lá, que precisa de ajuda, que levou um tiro ou se não se machucou, foi levado para esse hospital onde a Caitlyn, ela trabalha agora. Aparentemente ela trabalha ajudando todo mundo, todos os mutantes. E que mais pra frente nesse mesmo episódio a gente descobre que o Reed, ele também tá lá numa sala secreta do hospital, onde ele faz documentos falsos para poder ajudar os mutantes que querem fugir daquela área. A gente também vê que a Riva e as trigêmeas, elas estão procurando um lugar que seja seguro para a Lorna poder ter o bebê dela. Porque muito tempo já se passou e o barrigão da Lorna já tá gigantesco, e ela já tá pronta para ter o bebê. E eles acharam um depósito de munições, e daí que a parede é de concreto, é muito grossa a parede, e é muito engraçado isso, como um bebê pode afetar um mutante. Porque a Lorna, ela diz que sente o bebê chutando, ela movimentou um carro que tem 2 toneladas. Logo depois disso, as trigêmeas, elas vão pagar, subornar um cara e cuida de todas as papeladas lá daquele depósito de munições e tudo mais. Só que elas pagam uma quantia muito alta em espécie viva, dinheiro vivo. Daí eu fiquei com uma pergunta: da onde sai todo esse dinheiro que elas conseguem gastar pra subornar os outros ou pra comprar carros? Porque elas têm carro de luxo, sempre tem roupas, tipo de grife, essas coisas. E da onde sai todo esse dinheiro? Ah, outra coisa que eu percebi: esse círculo é composto por mutantes. E são mutantes que não aparentam, que não têm uma mutação física. Eles têm mutações de poderes, assim, e tudo mais, mas eles não teriam uma mutação física. Então,
Provavelmente são todas pessoas que ocupavam cargos ou que têm empregos muito altos. Será que esse dinheiro vem dessas pessoas por doações, depósitos e tudo mais? Depois disso, a Lauren, ela tem um sonho com o Andy, em que ela encontra o Andy, ela vê tudo, que ele tá diferente, o visual dele e tudo mais, e ele pega assim na mão dela, no sonho, e obriga ela a usar os poderes deles juntos e, tipo, destrói tudo e ela acorda toda desesperada, assim, maluquete. E daí eu fico pensando também, será que esses poderes da Lauren e do Andy vão apenas... param ali na questão física, que eles conseguem explodir as coisas, ou são poderes psíquicos também? Que um consegue se conectar com o outro. Porque até então ela não estava vendo o Andy. Há meses ela não via ele. E daí quando ela viu ele nesse sonho, ela viu ele exatamente fisicamente como ele está atualmente, entendeu? Então eu fico pensando, será que eles conseguem se conectar psiquicamente, mentalmente? Eu acho que assim, I don't know. Nossa, meu inglês é uma coisa assim, I don't know. Mas será que eles conseguem se conectar mentalmente? Os poderes dele são muito mais abrangentes do que já foi mostrado? Outra coisa que eu percebi também é que a Caitlyn, ela tá obcecada pelo filho, em trazer o filho de volta. Que é uma coisa que eu acho que é de mãe e de pai, né? Alguns aceitam mais fácil essa partida e outros não. Logo depois disso, a gente vê uma conversa do Andy com a Lorna, que aparentemente eles já estão muito íntimos, que eu acho que por eles já se conhecerem antes de eles entrarem nesse grupo, nesse círculo, então eles ficaram cada vez mais íntimos, um confidenciando as coisas pro outro. Eu não acho que chega a ser algo romântico, um par romântico, alguma coisa assim. Eu só acho que são amigos que cada vez foram ficando mais íntimos, porque eles já se conheciam quando eles chegaram lá. Então é normal quando a gente chega em um lugar diferente, a gente já tem um amigo anterior, de antes disso, a gente começar a ficar mais íntimo, a gente começar a conversar mais com aquela pessoa. E a Lorna pede que, se alguma coisa acontecer com ela durante o parto, ela pede para que o Andy salve o bebê. Porque ela tem certeza que a Riva e as trigêmeas, as gêmeas lacração, elas vão querer salvar a Lorna, porque a Lorna é muito poderosa. E eles não sabem se o bebê vai ser. Então, ela, na cabeça dela tá que o círculo vai querer que sempre salve ela, porque ela é uma arma na mão do círculo, enquanto o bebê é uma incógnita. O Marcos e a Caitlyn, eles vão atrás de um hacker que é tipo pica dos pica dos pica, e daí eles descobrem, depois de uma briga ali, que eu achei muito legal colocarem a Caitlyn não como apenas uma enfermeira, porque não que isso não seja bom, mas ali no mundo onde existem mutantes, uma briga pode acontecer a qualquer momento, tanto contra mutantes contra humanos, é muito interessante a gente ver o crescimento das personagens. E esse crescimento eu acredito que aconteceu com vários personagens ali. Eu vi isso na Lorna, eu vi isso no Andy, na Lauren aconteceu um pouco, mas na Caitlyn eu vi um crescimento muito grande, sabe? Aquele crescimento que a gente vê, aquela mãe guerreira indo atrás do filho mesmo, que ela precisou se adequar a esse novo mundo, onde ela não era familiarizada, a esse mundo mais hostil, mais agressivo, para poder se defender e defender os filhos dela. E é muito interessante que tem uma cena de briga lá e que ninguém dá nada por ela. E ela sendo humana, ela conseguiu imobilizar e tudo mais, fazer babado contra um mutante. No final disso, eles descobrem que o círculo, eles têm várias contas, e uma das contas que ele tem que esse círculo tem 55 milhões de dólares. Então eles têm muitas contas com valores muito altos, então eles são muito ricos. E até esse hacker, que é pica dos pica, ele tem medo de ir contra esses caras. Mas no final, todas as informações que esse hacker ele conseguiu retirar, ele dá em um pendrive pra Caitlyn. O que a gente não sabe mais porque isso não foi desenvolvido ainda. Logo após tudo isso, tem uma cena do Reed que tá tipo bombando, tá todo mundo que assiste a série tá tipo, oh meu Deus, oh my god. O Reed, ele tá olhando pras mãos dele, e daí ele começa a sentir uma dor, alguma coisa assim, e daí todas as veias dele começam a brilhar e tudo mais, como se estivesse passando alguma coisa pela mão dele. A pergunta que fica será que aquele antídoto que o pai dele dava pra ele desde pequeno, parou de fazer efeito? E alguma coisa despertou nele hoje em dia, ele pode se tornar um mutante novamente? Porque que ele era mutante na infância, ele tinha o gene X, a gente sabe que isso foi confirmado na primeira temporada. Mas ele nunca desenvolveu isso. Agora, será que depois de adulto ele consegue desenvolver, ele vai se tornar um mutante, vai ficar fodão, poderoso, lá badass? Tudo isso é interrompido quando a Lorna começa a entrar em trabalho de parto. Gente, já começa a explodir as coisas. É só ela entrar em trabalho de parto, começa a explodir, sair faísca, um monte de coisa.
coisa esbagaçada. O Marcos, se eu não me engano, ele tá no quarto dele, e daí ele começa a ver as luzes apagando e acendendo, algumas coisas com eletricidade fora do normal. Então ele quer saber o que tá acontecendo, porque ele já conhece os poderes da Lorna. Então ele acredita que possa ser um sinal de alguma coisa que esteja acontecendo com ela. Acaba por eles se reunindo lá numa sacada e todo mundo vendo o que tá acontecendo com a cidade. E daí a Caitlyn, já pela formação dela e por ela ter essa experiência em enfermagem e tudo mais, ela entende que o ritmo em que as luzes, a eletricidade tá oscilando é muito parecido com o ritmo em que uma mulher entra em trabalho de parto. Então, na hora ela se toca que deve ser o parto da Lorna. Voltando lá pro parto da Lorna, ela já tá lá na mesa, com as pernas abertas, ela bateu o bebê pra parir, pra sair as cabeças, tudo. Daí, só que o médico fala que ela tá com um bloqueio mental muito forte. E o médico diz que se ela não conseguir, assim, abrir a mente, entendeu? O bebê pode vir a morrer. Só um adendo, assim, esse médico tem uma atuação péssima. O médico e a direção, né, gente? Porque nessa parte em especial, gente, nenhum médico fica vendo a cabeça do bebê sair com isso daqui só de abertura do lençol. Eles deviam deixar o lençol da Lorna, assim, no joelho, que é que nem os médicos fazem, né? Os médicos não ficam olhando assim. Puta que pariu. Logo depois disso, a Riva e as gêmeas lacração, elas decidem intervir. O Andy lembra do que a Lorna pediu. Porém, ali naquele momento, eu pelo menos me surpreendi muito. Por quê? Porque a gente esquece que tanto a Riva quanto a Astrid e os mutantes lá, a Blink, a Lauren, o Turdy Bird, Marcos e tudo mais, todos estão lutando por um mesmo objetivo, que é um mundo onde os mutantes possam viver livre, onde as pessoas possam ser livres. E daí isso me veio à cabeça, que esses são os ideais deles também. Não são os mesmos métodos, eles não usam os mesmos métodos que o pessoal lá, dos descendentes de X-Men. Mas eles têm os mesmos ideais. Então, matar uma criança para que a Lorna fique viva, eu acredito que vá contra os ideais deles. Ou eu posso estar muito enganado, até porque a Riva matou, a Riva e as trigêmeas mataram todo mundo lá, os mutantes. Eu posso estar muito enganado, e elas só queriam que a Lorna ficasse do lado delas mesmo. Mas as gemas lacração, elas usam o poder daquele olho azul delas, e daí elas colocam uma visão pra Lorna de que ela tá carregando a filha dela, bonitinha, lá no mundo onde os mutantes são respeitados e tudo mais. E com isso, a Lorna consegue fazer o parto bonitinho. Enquanto a Lorna tava tendo bebê, o Marcos, a Caitlyn, o Reed, a Blink e todo mundo estão nos carros indo atrás, buscando assim, da onde está surgindo essa fonte de energia que está oscilando a cidade inteira. Só que daí, do nada, a energia acaba na cidade inteira. E daí fica incógnita pra eles ali. A Lorna tá viva, ela tá morta, o que aconteceu com ela? O Marcos, ele fica desesperado, porque ele perdeu as pistas que ele tava tendo, entendeu? Então fica uma coisa assim pra ele, perdeu o chão, perdeu o mundo, perdeu o bagaço todo. E no final, a última cena onde fecha esse primeiro episódio da segunda temporada é a Lorna dando o nome do filho dela, filha, eu acredito que seja filha, de Dawn. Eu achei assim muito fofa a cena e tudo mais, o finalzinho, mas deixou várias incógnitas, sabe? O que aconteceu? Aquele tratado que ia ter no final do último episódio da primeira temporada, aconteceu ou não? Eu acredito que aconteceu por causa da guerra e tudo mais, os policiais indo contra os mutantes fervorosamente. E eu quero saber mais dos Von Struck fazerem parte do Círculo do Inferno. O que é o Círculo do Inferno? E eu quero saber mais também dos poderes da Lauren e do Andy, o que é muito interessante e não é explicado até agora. Gente, foi isso. O primeiro episódio, assim, não tem como especular muito, não tem como, assim, não tem como dizer muita coisa, mas esperemos o segundo episódio em diante pra gente poder discutir mais. E é isso, muito obrigado pela presença de todos. E curta, se inscreva e todas essas bagaças que todo mundo pede, eu sempre esqueço no final. Beijão!